Rapaziada, se liga nesse vídeo aqui. É a prova que todo atleticano quer ser cruzeiro, só. Não tem jeito, só. Os caras sonham em ser cruzeiro, só. Os caras olham pra nós e tem inveja, só. Fica com esse vídeo aqui, só. Aliás, se você já chegou até aqui, já deixa o seu like e já segue nós. Aqui tem cruzeiro todo dia. Vem ver com a gente essa vida de cruzeirense. Fica com o vídeo aí. Por falar em sonhador, o torcedor do Atlético Mineiro já está sonhando com um título aí pra esse ano ou não? Não. Não? Não. O time tá mais ou menos? Como é que Ah, tá fraco. Início de campeonato ainda, você não acha que dá pra engrenar? Tem lá um bom jogador, o Hulk, o Scarpa, você não acha que vai engrenar? Ah, não, dá não, pai. O Hulk é muito chorão e o Atlético só ganha mineiro. Pô, mas não tô entendendo, não. Pera aí, essa declaração tá meio polêmica. Quem tá melhor hoje no cenário do futebol? O Atlético ou o Cruzeiro? Com certeza o Cruzeiro, hein? Não, você é cruzeirense ou atleticano? Eu queria ser cruzeirense, né? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?